Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. No nosso vídeo, no caso o vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre o Antigo Egito. A gente vai começar a falar então sobre a questão da religião, o quão importante a religião era na vida desse povo riquíssimo, desse povo que deixou uma vasta imensidão de conhecimento, questão cultural para a sociedade do mundo inteiro. A questão da religião dentro desse povo, da vida desse povo, era algo muito importante. Era uma base assim, fortíssima, era algo essencial na vida deles. Ela consistia nas crenças e nas práticas que eram realizadas por eles no seu dia a dia. Eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam em vários deuses, então nós chamamos eles de politeístas, né, que é o que significa um povo que acredita em vários deuses, diferentemente de outros povos que são monoteístas, que acreditam em apenas um Deus. E dentro também dessa questão da religião, para o povo do Antigo Egito, eu quero destacar para vocês dois conceitos, tá? Dentro dessa questão, que são os conceitos de Ma'at, M-A-A-T, e Eka, H-E-K-A. O primeiro conceito de Ma'at, ele definia a importância de viver uma vida correta, a fim de manter a existência da harmonia no universo. Já o segundo conceito, o de Eka, ele já estava relacionado à mágica e afirmava a importância dela tanto na criação do universo quanto na manifestação do poder que os deuses tinham. Falando também dos deuses, como eu falei, eles eram politeístas. Os deuses, eles eram apresentados de três formas. A primeira forma, antropomórfica, ou seja, forma humana, tá? A segunda forma, zoomórfica, forma animal. E a terceira forma, antroposomórfica, forma humana e forma animal ao mesmo tempo. Isso era possível? Sim, isso era possível, tá? Dentro da mitologia, dentro dessa história, isso sim era possível, da religiosidade deles. Entre os principais deuses do Antigo Egito, eu destaco para vocês Horus, Ra, que era o deus Sol, Ísis, deusa da fertilidade, Anubis, Maat, que era deusa da justiça, Bastet, deusa dos gatos, da fertilidade também. Cada deus tinha uma função diferente, como também os sacerdotes, né? Eles tinham sacerdotes específicos responsáveis pela sua adoração. A gente vai ter também Osíris. Até daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o mito de Osíris, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor. Então Osíris, que era o deus da vida após a morte, a Ísis, que era irmã e esposa de Osíris, mas professora, irmãos, casados, sim. Por quê? Dentro dessa questão da religiosidade, da mitologia, seja no Egito, Grécia, Roma, enfim, os deuses não têm essa coisa como nós temos. É meu irmão, é minha irmã, é meu primo, sabe? Eles não têm essa coisa, eles não se identificam dessa forma. Então, para eles era normal eles se relacionarem com o irmão, como a gente considera parente, tá? Então não achem estranho, porque isso para eles não existia. Horus, que era o filho de Ísis e de Osíris, e aí também falando dessa questão das formas, né, dos deuses, por exemplo, Osíris era representado de forma humana, tá? Já Horus, que era o filho deles, ele tinha o corpo de homem e a cabeça de um falcão. E Anubis, que era o deus que embalsamava os corpos, que a gente vai ver também dentro do ritual de mumificação, ele já era todo animal, tá? Então, como eu falei, eles acreditavam na vida após a morte, e que toda pessoa, quando morria, ela passava pelo tribunal de Osíris, tá? Isso aí vai ter um pouco a ver com a questão do ritual de mumificação, mas a gente já vai chegar nesse ponto, tá? Tem também uma coisa que é importante dentro disso tudo, que é o livro dos mortos. Esse livro dos mortos, ele era um conjunto de textos nos quais o morto, ele expunha, ele colocava as suas qualidades e pedia a Osíris a absolvição de tudo de errado que ele havia feito, ok? Dentro também dessa questão da mitologia egípcia, algumas pessoas até costumam falar que Horus, Ísis e Osíris formam tipo uma trindade, tá? Assim, não é comparando a Santíssima Trindade para os cristãos, como Jesus, né? Deus Pai, Deus Filho, Jesus, né?
e Espírito Santo. Mas assim, como são três pessoas que têm uma importância muito grande dentro da vida desse povo da antiguidade, então é só uma comparação, tá, gente? Não estou falando que eram as mesmas pessoas, não, tá? Bom, ainda falando então um pouquinho disso aí para vocês, os sacerdotes também, acrescentar uma coisinha, os sacerdotes no Antigo Egito, eles poderiam ser tanto homens quanto mulheres, tá? Em geral, as sacerdotisas, elas prestavam culto a uma deusa e os sacerdotes a um deus. No entanto, isso não era uma regra obrigatória não, tá? Os sacerdotes do Egito, eles enfrentavam um longo processo de capacitação e poderiam construir as suas famílias como qualquer pessoa. Eles eram preparados para isso. Esses religiosos, eles eram responsáveis pela adoração dos deuses, pela manutenção do templo daquele deus ou daquela deusa pelo qual era responsável, assim também como a realização de festivais religiosos, né, que eram em honra a esses deuses. Esses sacerdotes ou sacerdotisas, eles cumpriam um papel muito importante dentro da comunidade na qual eles faziam parte, na qual eles viviam. Eles também realizavam funerais, casamentos, faziam o papel de curandeiros, e a adoração aos deuses nesses tempos era restrita apenas a eles. Então eles tinham uma importância muito grande dentro da história, dentro da sociedade, né, os sacerdotes, porque eles traziam, né, digamos, eles deixavam essa população mais próxima dos deuses, ok? Então, essa crença na vida após a morte, a mumificação, eram elementos centrais também na vida do povo do Antigo Egito. Eles acreditavam, então, que essa vida terrena era apenas uma etapa da jornada deles e que ela continuaria após a morte. Então, eles deveriam ter essa vida, né, levar essa vida terrena da maneira mais justa, mais correta possível. Os atos que eles realizavam eram extremamente importantes, porque isso ia definir o destino deles depois da sua morte. De acordo, então, com essa religião, né, com a religião deles, cada pessoa que morria, ela teria suas ações julgadas, né, tudo que ela tinha feito, no tribunal de Osíris, que era o principal, o maior deus da antiguidade, né, da religiosidade deles. Então, como é que isso funcionava? O coração da pessoa, quando ela morria, ele era pesado em uma balança, tá? E de um lado, né, numa bandejinha, digamos, você tinha o coração da pessoa e na outra bandejinha você tinha uma pena. É uma balança, né, que são duas bandejinhas, dois pratinhos. Acredito que você já viu essa imagem. O resultado, então, dessa balança definiria se a pessoa iria para o paraíso, digamos assim. Era um ato simbólico, tá, gente? Então, vamos supor, se o coração pesasse mais do que a pena, né, então o coração ia para baixo. Então, quer dizer que a pessoa não teria tido na vida terrena, né, uma vida correta, justa e tudo mais. Se a pena fosse mais pesada, então, né, nossa, o coração era leve, aquela coisa toda, tá? Então, assim, era um ato simbólico, como eu falei para vocês, uma vez que já que esse coração, ele representava as ações da pessoa durante a vida, e a pena, ela representava a justiça, que era o símbolo da deusa Maat. Então, como eu falei já, se o coração fosse mais leve que a pena, a pessoa teria acesso ao paraíso. Se fosse o contrário, a alma dessa pessoa, ela seria devorada por uma criatura, uma entidade assim, monstruosa. Essa crença na vida após a morte, ela também explicava a preocupação que os egípcios tinham em conservar, em preservar os corpos depois que essas pessoas morriam, já que ela, né, continuaria a sua vida após a morte. Então, o corpo deveria estar num estado assim perfeito. Então, como é que eles vão manter esse corpo? A gente sabe que com o passar do tempo, depois que a pessoa morre, o corpo entra em decomposição, né? E então, o que será que os egípcios pensaram que poderia ser feito para manter esses corpos? É o que nós chamamos de ritual de mumificação. Essa mumificação era um longo processo, tá? Que durava mais ou menos aí aproximadamente uns 70 dias. Então, um pouco mais de 2 meses. Até então, esse processo ele era restrito apenas para a nobreza egípcia, o faraó e a nobreza. Porque eram os únicos grupos, né, as únicas pessoas que tinham condições financeiras de bancar isso, que realmente era algo muito caro, né? Precisava bastante de dinheiro. Então, como é que funcionava esse ritual de mumificação?
Todos os órgãos da pessoa eram retirados, e o corpo era limpo, ele era banhado com óleo, resinas especiais, também tiravam, né, as vísceras, enfim, tiravam tudo da pessoa. E depois que ele era embalsamado, então, esse corpo, né, então lá vem Anubis, que também é conhecido como Deus, que embalsamava os corpos. Então ele passava esse líquido, esse óleo no corpo da pessoa, e aí então a pessoa era enfaixada. Professora, daí que vem as múmias? É isso aí, tá? Então era enfaixado com tecidos faixas de linho, na verdade. E aí dentro do túmulo eram colocados alimentos e vários objetos que pertenceram à pessoa durante a vida, como joias, enfim. Por isso que as pirâmides, né, que a gente pode falar que são os grandes túmulos dos faraós, para quem você já pestou na internet para você ver, dentro lá, porque tem o sarcófago, né, que é tipo o caixão, tá, do faraó. E dentro da pirâmide, nas paredes, você tem desenhos, inscrições, que ali você mostra a vida da pessoa, daquele faraó, para mostrar o quão importante ele era, as coisas que ele fez, né, a sua grandiosidade, aquela coisa toda. E dentro do sarcófago lá, com o corpo dele, dentro da pirâmide, enfim, que era ali que ele repousava, né, na sua vida após a morte, ali tinha toda a riqueza desses objetos, joias, enfim, tudo que eles tinham utilizado durante a vida. Porque eles acreditavam que nessa vida após a morte, eles continuariam a utilizar esses itens. Então, realmente era algo assim para quem era rico, né, para poder manter isso tudo aí. Bom, vamos agora, então, continuar falando aqui sobre o ritual de mumificação. Então, esse corpo era enfaixado, era colocado, então, dentro do sarcófago, e ali a pessoa viveria, né, digamos assim, ela conduzida, né, seria conduzida lá para o seu encontro com Osíris. Aí, falando então de Osíris, vou falar agora para vocês então do mito de Osíris, tá? O legal é que dentro da mitologia egípcia, romana, grega, a gente tem muitas histórias legais, tá? Da vida dos deuses, da história dos deuses, é muito legal. Então vamos lá. Osíris, ele é o deus do julgamento, também o deus da vegetação, e assim, o mais popular, o mais importante deus da mitologia egípcia. Os cultos a Osíris, eles eram muito comuns, e nós temos registros que eles aconteceram a partir do ano 2400 a.C. Então, por esse motivo, você teve diversos templos que foram erguidos para homenagear Osíris. Essas celebrações, elas ocorriam todos os anos, tá? E lá por volta do ano 2000 já antes de Cristo, essas celebrações, elas eram promovidas em festivais e marcavam todo o ciclo da vida, do nascimento, da morte, do renascimento, além da bênção da fertilidade. Então vamos lá. Osíris, então, ele está relacionado à vida no além, tá? Já que ele teve a função de julgar os mortos. Então, ele pesava, né, o coração de cada um. Esse processo era chamado de psicostasia, tá? Ele acontecia na sala das duas verdades. Então, quando o coração é levado, né, para essa balança, era na sala das duas verdades. Então, dependendo do do resultado, aí a pessoa teria o seu destino traçado. Ele também é cultuado como deus da agricultura, porque isso também tem a questão de morte, de renascimento da vida. Ele também vai levar essa questão da agricultura para o povo do Antigo Egito, enfim. E após as colheitas, os campos experimentavam o vazio, né? Depois você tira, né, tudo que foi plantado, que nasceu, que cresceu, então fica vazio. Então, até que seja semeado novamente, para produzir novamente aquela coisa toda. Então, Osíris, a gente pode falar que ele simboliza o renascimento, a ressurreição, a justiça, a fertilidade. Tá? Então, várias coisas apontam aí, né, simbolizam quem era Osíris. Então, vamos lá. Vocês também podem encontrar imagens de Osíris, assim, representado como um deus mumificado, com barba, com cabeça adornada, né, tendo uma coroa na cabeça. A pele dele, vocês podem ver como esverdeada ou como preta, para indicar que, de fato, ele está morto, né? Que foi o que aconteceu, né, com ele, que já vai saber dentro da história de Osíris. Então, vamos lá.
Osíris, ele era filho de Geb, deus da terra, e de Nut, deusa do céu e mãe dos deuses, tá? Ele tinha 3 irmãos. Sete, que era o deus da guerra, da violência, do caos. Néftis, deusa da morte, e Ísis, deusa da fertilidade, do amor também, da magia. Ele então vai se casar com a irmã Ísis, e Sete vai se casar com a irmã Néftis. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. A gente fala de irmãos, porque eram irmãos, né, vieram do mesmo pai, da mesma mãe, só que eles não se identificavam, né, não se viam dessa forma. Então, o papel de Osíris, ele foi o de governar um antigo império, já que seu irmão ficou encarregado de governar o deserto, né, no caso Sete. Claro que isso vai incomodar Sete, né, porque Sete era invejoso, né, ele tinha inveja do irmão, tá? E aí ele, por conta do pai ter destinado o antigo império para Osíris, ele ficou com o deserto, ele ficou com uma raiva, com uma inveja assim que, nossa, não cabia dentro dele. Bom, diante disso então, Sete ele vai preparar uma armadilha para matar o seu irmão e obviamente ficar com Ísis, obviamente ficar com tudo que o irmão tinha. Então, o que ele vai fazer? Em uma conversa que ele tinha, né, que ele estava tendo com o irmão, ele vai medir no corpo do irmão. Sete vai medir no corpo de Osíris. E aí, então, nessa conversa e tal, um momento, né, depois, ele chega com um sarcófago, com um caixão, que era do tamanho perfeito, do tamanho certinho de Osíris. Então, ele mediu, viu que era do tamanho certinho do irmão, beleza. Então, ali era um lugar para prender o irmão. Então, ele fez uma aposta, vamos lá, vamos ver se você cabe aqui dentro, se é seu tamanho, que eu não sei o quê. Mas já estava tudo planejado, né, gente? Então, Osíris entra naquele caixão lá, sem pensar que algo de ruim poderia acontecer com ele. Então, quando Osíris entra, Sete prende ele naquele caixão, né, que é um sarcófago, e joga o corpo dele no rio Nilo. E aí, quando a Ísis descobre o que aconteceu, ela sai desesperada atrás do corpo do marido para que pudesse enterrá-lo com dignidade. Só que com receio que a irmã, né, no caso, né, Sete, com medo de que Ísis encontrasse o corpo, o que ele vai fazer? Ele vai cortar o corpo de Osíris em 14 partes e vai distribuir essas partes de Osíris por todo o Egito. Isso aí explica, né, no caso, as regiões que formaram o Antigo Egito, né, que foi onde cada corpo, né, parte do corpo dele foi distribuída. Beleza. Pra vocês verem como é que ela estava tudo, né, bem planejado na cabeça do irmão. Então, com a ajuda da sua outra irmã, Néftis, Ísis, então, ela consegue encontrar todos os pedaços do corpo do marido, menos o órgão, o órgão genital do Osíris. E ela acaba substituindo ele por um caule vegetal. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essas partes desse corpo, ela vai juntar para formar novamente o corpo dele. Então, para que ele pudesse ser mumificado, aquela coisa toda. Então, depois que ele é mumificado, a Ísis vai se transformar em uma ave, que isso vai trazer novamente, né, o Osíris à vida, vai ressuscitá-lo. E aí tem mais uma questão, né? Quando ela se transforma em uma ave, ela também deita sobre o marido. E nisso que ela deita, pela união sexual que eles vão ter naquele momento, Ísis vai dar a vida a Horus, que é o deus Sol, o filho deles dois. Professora, eu não entendi nada. Gente, é mitologia, é história, tá? E na vida dos deuses tudo podia acontecer. Então, nessa união sexual, ela vai engravidar, ela vai ter Horus, né, o deus Sol, o filho deles dois, e Horus vai vingar a morte do pai. Então, Horus ele vai conseguir se vingar do tio e vai matar Sete. Então, Horus passa a governar o Egito, e Osíris, quando é ressuscitado, ele passa a viver e a governar o submundo, tá, né, gente? Então, ele vai ficar responsável por julgar as pessoas, pesando seus corações, enfim, essa questão do ritual da mumificação, né, que eu já abordei aqui para vocês. Bom, parece ser um pouco estranho, né? Nossa, mas irmãos, caso aí... Gente, foi o que eu falei, é mitologia. Tudo pode acontecer, tá? Então, minha gente, ainda falando sobre o ritual de mumificação, então vamos lá. Caso
a pessoa, né, fosse absolvida, essa alma poderia reocupar o corpo ao qual ela havia pertencido, então qual ela pertencera. Só que para isso, os egípcios, eles diziam que era necessário que o corpo estivesse conservado. Então, tem aí a questão da mumificação, né, do embalsamento do corpo, aquela coisa toda. Depois, então, que a múmia era embalsamada, enfaixada, ela era colocada dentro do sarcófago, tá? E ali era colocada também em uma urna funerária e conduzida até o túmulo. Então, deixavam seus objetos lá, como eu falei para vocês, alimentos, armas, joias, enfim, que eles acreditavam que depois, né, quando a pessoa passasse para o submundo, então aquilo tudo ali a pessoa utilizaria, tá? A urna funerária era no caixão do defunto. E tem também, vocês podem também encontrar umas imagens assim, de tem um objetozinho chamado lápis lazuli, que era um mineral de cor azul marinho, que era usado para fazer ornamentos. Se vocês pesquisarem imagens sobre o Antigo Egito, vocês devem encontrar alguma coisa com esse traço, é bem bonito, a imagem fica bem bonita, tá? Bom, então a riqueza, a variedade, né, de objetos dependia da riqueza de cada um, das condições de cada um. E teve um grande faraó, que foi o faraó Tutankhamon, que, por exemplo, ele deixou um aposento repleto de objetos de luxo, repleto. Você tinha, e muitos desses eram feitos de ouro, como por exemplo cadeiras, carros, armas, barcos, armários, poltronas, bastões, colares, estátuas, aparelhos de mesa, objetos pessoais, enfim, muita coisa. A mobília que esse camarada deixou era de mais ou menos 5.000 objetos. Olha quanta coisa. Olha que Tutankhamon morreu jovem. Ele morreu com 18 anos, tá? Mas a gente pode depois também falar sobre Tutankhamon. A tumba dele, o tesouro, né, que tinha nessa tumba, foram encontrados intactos. Que bom. Né? Isso em 1922 por um arqueólogo chamado Howard Carter. Ele conta que esse dia foi um dia assim, emocionante para ele, com certeza, né? Um arqueólogo, né, que o trabalho dele é esse, encontrar esses vestígios, essas riquezas históricas. Você imagina ainda mais encontrar do grande faraó que foi Tutankhamon, né? Isso é importantíssimo para a história. Então, ele falou assim que quando abriu a porta da câmara mortuária e viu 3 sarcófagos representando Tutankhamon, um dentro do outro, mostrando o rosto dele, ele falou assim, nossa, e viu que tudo era de ouro puro, ele, nossa, não só pela riqueza, mas assim, a riqueza histórica, né, pro trabalho dele. E nesse último sarcófago foi que ele encontrou a múmia de Tutankhamon com uma máscara de ouro e lápis lazuli, né, que é essa que eu falei pra vocês, pra esses detalhes, assim. Vocês vão ver, por exemplo, assim, esse lápis lazuli, vocês vão ver assim em torno do olho dele, na sobrancelha, tá? Vocês vão ver, fica bem bonito mesmo. Então, falando de importância de faraó, agora falando para vocês de um outro faraó importante, que vai ser o Akhenaton, ou Akhenaton, tá? Eu já ouvi pessoas falando Akhenaton, mas eu falo Akhenaton, que eu aprendi assim, com a minha professora na faculdade. Então, durante o período do Novo Império, o faraó Amenófis IV, ele vai promover uma reforma religiosa muito radical, muito radical. Ele vai abolir o culto a vários deuses e vai implantar o culto a apenas um deus, que vai ser o deus Aton, que era simbolizado pelo disco solar. Amenófis, então, ele vai mudar o seu nome para Akhenaton, que significa servidor de Aton, e vai fundar uma nova capital. Ele então vai adotar o monoteísmo, né? Então deixa de ser politeísta o Egito e passa a ser monoteísta. E Akhenaton visava, entre muitas e muitas coisas, limitar o poder que os sacerdotes tinham na administração dos templos, na vida das pessoas, enfim. Tá, como eu falei agora há pouco para vocês, né, que eles faziam casamentos, um montão de coisa. Essa reforma religiosa, ela não vai prosperar, só não vai ser boa, né, não vai ser positiva para o povo, porque a força que os sacerdotes tinham, eles eram muito populares, né, assim, dentro da vida das pessoas. Os próprios faraós, os próprios deuses egípcios que já existiam, também que eram importantes, que eram populares entre a população,
Então, como é que você vai cortar uma coisa que já está tão enraizada, né? Então, não deu certo. E aí, quando Akhenaton morre, o politeísmo é restabelecido novamente dentro do Antigo Egito. É muito legal, porque na história do povo egípcio, na história dos faraós, essa grandiosidade toda deles é legal, porque você encontra vários registros em paredes, nas pirâmides, sabe? Da vida deles. É muito legal, gente, muito bacana. Então, assim, essa forma, né, com que eles registraram, e que isso são fontes históricas, né, são documentos importantíssimos para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a grandiosidade desse povo. Nossa, o Egito, a história do Egito Antigo é uma coisa assim encantadora, é apaixonante, não tem como. Eu sou até suspeita para falar, mas a antiguidade, para mim, é um dos períodos da história assim mais bacana, mais gostoso de trabalhar, de conhecer, porque é muita coisa legal que vem desse período aí. É muito bacana mesmo. Bom, uma outra coisa também que a gente vai falar ainda nesse vídeo é a questão da escrita, né? A escrita que vai surgir no Antigo Egito. Ela vai surgir mais ou menos no ano 3000 a.C., tá? E para escrever, os egípcios, eles utilizavam, no primeiro momento, uns caracterezinhos chamados de hieróglifos, tá? E essa escrita hieroglífica, ela era usada normalmente em textos oficiais e sagrados, e eram gravados em uma pedra. Depois vocês podem encontrar, porque eram os símbolos, né, esses caracteres que formavam essa escrita. Muito interessante, muito legal. Além dessa escrita, a gente vai ter também mais duas que os antigos egípcios vão desenvolver na sociedade, que vão ser a escrita hierática, tá? Que ela normalmente era utilizada pelos sacerdotes, e também a demótica, que era basicamente utilizada em cartas. Vai ter um francesinho chamado Champollion, tá? Que conseguiu descobrir o segredo dessas escritas, desses escritos do Antigo Egito. Ele dedicou 11 anos da sua vida, tá? Estudando um documento conhecido como Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta era um bloco de basalto, e basalto é um tipo de rocha que é escuro. Então ele passou estudando essa Pedra de Roseta, que foi encontrada por Napoleão Bonaparte, tá? E pelo seu exército no Rio Nilo em 1799. Muitos e muitos anos atrás. E nessa pedra tinha um texto em 3 escritas diferentes. Tinham 3 formas, né? Tinham 3 escritas diferentes nessa pedra. A gente tinha uma escrita em grego, uma escrita hieróglifa e também uma escrita demótica. Então, comparando a palavra Ptolomeu, que era o nome de um faraó, nessas 3 escritas, ele então vai conseguir no ano de 1822, até por coincidência, o ano que o Brasil se tornou independente, né? Ele consegue então desvendar essas escritas do Antigo Egito e vai então afirmar, olha só, eram 3 escritas, desculpa, a hieróglifa, a demótica e a hierática, e também o grego, né, que ele vai diferenciar ali dentro daquela pedrinha, tá? Bom, a gente para por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado dessa parte que a gente falou da questão da religiosidade, do mito de Osíris, enfim, essa coisa toda. E a gente se encontra no próximo vídeo, que é a última parte que a gente vai conversar sobre a antiguidade egípcia, que a gente vai falar do reino de Cush, ok? Mas aí fica no próximo vídeo, na terceira e última parte, tá bom? Um beijo pra você, se cuide, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.